Vamos lá, meu povo, vamos continuar então o nosso estudo da região sudeste, a região mais populosa, mais povoada, a gente já viu isso aí, já debateu, povoada, né? Populosa e povoada espalhado para todo mundo, ok? Vamos lá na região sudeste, vamos trabalhar bastante hoje os exercícios, que é uma forma de fixar a matéria. Mais uma vez, eu vou dar o exercício, vou falar um pouquinho sobre a matéria e você vai lá, dá uma pausinha lá e tenta responder isso, tá? Vamos fazer uma bateria bem grande de exercícios, que vai durar uma ou duas videoaulas dessa, para que você possa fixar bastante isso, tá? Sem mais delongas, vamos nessa. Antes de mais nada, as principais cidades da região sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vitória, Campos, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Uberlândia. Pessoal, todas essas regiões aqui, elas possuem as suas hierarquias internas. Você pega a região, por exemplo, de Vitória, vou falar de Vitória. Você pega a Vitória, você tem ali Cariacica e outras regiões onde a cidade de Vitória ali, ela vai atingir as outras, influenciando de forma positiva ou negativa, mas influencia. O que você tem que saber é que essas regiões são polos de influência. Umas influenciam, os seus braços atingem mais perto e outros seus braços vão muito mais longe. Ok, pessoal? A gente não pode esquecer isso de forma nenhuma. Rio de Janeiro, por exemplo, ela tem um poder de influenciar Macaé. Macaé também sofre a influência de Campos. Rio de Janeiro influencia Rio das Ostras, que também sofre influência de Campos, e assim vai. Ok, pessoal? Essas são áreas de influência. Você tem cidades que influenciam regiões e cidades que existem cidades que influenciam cidades e cidades que influenciam regiões, cidades que influenciam o país inteiro. Rio e São Paulo está nessa ponta aqui, influencia o Brasil inteiro. O que acontece no Rio gera efeito no Brasil inteiro. O que acontece em São Paulo, no Brasil inteiro. O que acontece em Belo Horizonte, regional. O que acontece em Vitória, regional também. Ok? São José do Rio Preto, local. Então, o tamanho do braço de influência depende da cidade. Mas o que a gente tem que saber é, as cidades não são isoladas, onde ninguém toca nas cidades. As cidades são influenciadas e influenciam, mais longe ou mais perto. As cidades que são consideradas cidades nacionais, Rio de Janeiro e São Paulo, influencia ali. E há quem diga que São Paulo está se tornando uma cidade mundial, de influência mundial. Ok, pessoal? Que isso ainda não está definido nos dias atuais. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Vamos começar nosso trabalho, pessoal. Quais são os estados que fazem parte da região sudeste? Dá aquela pausa, dá aquele teu estudo e vamos chegar à conclusão disso aí tudo. Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais. Rio de Janeiro e São Paulo são regiões, são cidades, né, são estados de influência nacional. Já falei. Espírito Santo e Minas Gerais são de influência regional. Importante isso, pessoal. Importante. Se você pegar uma banca de prova muito chata, ela vai perguntar: Rio de Janeiro influencia o Brasil? Influencia. Aí logo abaixo, Rio de Janeiro influencia o Rio de Janeiro? Influencia. São Paulo influencia o Brasil? Influencia. Mas influencia também dentro? Também. Já o Espírito Santo influencia a região sudeste? Influencia. Influencia o Brasil? Não. Essas regiões que são nacionais, são regiões de influência nacional, obrigatoriamente elas influenciam a regional também. Então, se ela está lá no nível... Imagina um lutador que tem a faixa preta. Se ele tem a faixa preta, ele também tem a faixa laranja, a amarela, a azul e por aí vai. Então, essas cidades eu vou chamar de cidades faixa preta. Elas estão lá no último grau. Então, elas têm todas as outras influências. Já essas cidades como Espírito Santo e Minas Gerais, elas não têm a influência de faixa preta. Elas estão lá na faixa do meio. Elas influenciam dali para baixo. Tá claro? E existem aquelas cidades que são as cidades faixa branca, que se influenciam ali, entre elas ali, e recebem influência bem pertinho ali, como cidade pequena. Você que está vendo essa videoaula naquela cidadezinha pequenininha de 4.000 habitantes, essa cidade ela se influencia, mas ela recebe uma influência da cidadezinha vizinha,
Te dar um exemplo. Vamos jogar bola na cidade tal. Eu vi isso aí no interior de São Paulo. Você saía de Cosmorama para jogar basquete em Américo de Campos. Interior de São Paulo. São duas cidades bem perto uma da outra ali, que uma encosta na outra ali. Elas se autogerenciam, mas uma encosta na outra. Beleza, pessoal? Vamos nessa. Por que a região sudeste representa o maior puxador de desenvolvimento nacional, gente? Raciocina nisso daqui. São cidades nacionais, possuem maior gama de indústrias, maior população, maior índice de povoamento, maior índice de violência, de tudo isso que você possa imaginar. Por possuir a maior parte das indústrias e uma grande população consumidora. Importante, tá? Grande população consumidora. O que se produz na região sudeste se exporta? Exporta, mas existe um grande mercado consumidor na região sudeste. Você pode pegar aí, claro, na sua casa, você não pega as coisas que vieram da China, né? Porque a maioria das coisas vem da China. Mas você pega aí, por exemplo, os cremes de cabelo da sua mãe, dá uma olhada onde foi produzido, a maioria deles foi produzido em São Paulo, foi produzido no Rio de Janeiro. Então, é a região sudeste vendendo para a região sudeste. E a região sudeste vendendo para o resto do Brasil, provando que a região sudeste é de influência nacional. Beleza, pessoal? Qual o tipo de solo que proporciona grande desenvolvimento na agricultura da região sudeste? E esse solo aqui, que é a terra roxa, esse solo aqui foi um dos motivos que fez com que a galera viesse para a região sudeste para plantar café. Porque é mais ou menos assim, vamos para lá porque tudo que planta dá. Isso acontece na maioria do Brasil? Na maioria do Brasil. Claro que tem aquela correçãozinha ali, outra correção aqui, outra... não tem problema, tem a correção. Mas a grande maioria do solo brasileiro é um solo rico, fértil. Tem exceção? Tem. A região norte com a região amazônica. Pô, professor, a região amazônica, o solo é pobre, é rasteiro. Para você plantar alguma coisa na região norte, a região amazônica, você vai ter que corrigir o solo com muitos produtos químicos ali. Já a terra roxa, ela vem praticamente pronta para ser utilizada. O cara vai lá, chama um agrônomo, ele pega lá a porção de terra e manda analisar. Olha, tem que colocar um pouquinho mais de cálcio, tem que colocar um pouquinho mais de ferro, só isso. Mas a terra roxa foi um dos atrativos para a região sudeste. Legal, pessoal? Vamos nessa. O que são mares de morros, pessoal? Olha, esse nome é bem sugestivo. O que são mares de morros? Antes de você responder mares de morros, eu quero que você analise morro. Morros no Brasil, ou montanhas, vou chamar de morro. Morro é uma montanha menorzinha. O morro é menor, né, gente? Nós já falamos aqui em aulas anteriores que o Brasil não possui grandes relevos, com algumas exceções. Os relevos são de médios para baixos. Então, morros são aquelas montanhas mais suaves ali. Mares de morros são acumulações enormes daquilo dali. Vamos lá, vamos ver a resposta. São dinâmicas topográficas, características por elevações de pequenas proporções. Se você for, por exemplo, para Campo do Jordão, tem um mirante em Campo do Jordão que você vê cidades vizinhas e você vê nitidamente o mar de morros. Lá, o mar de morros. Você vê aquelas montanhas bem redondinhas assim, como se aqueles morros ali fossem ondas do mar ali, ó. Então, em Campos do Jordão, uma cidade bem alta, você consegue ver os mares de morros. Beleza, pessoal? Qual a importância do quadrilátero ferrífero para a economia da região sudeste? Bom, antes de falar do quadrilátero ferrífero, vamos voltar à região norte. Nós falamos lá da produção de ferro. Lembra de onde, pessoal? Na região de Carajás. Eu falei que a região de Carajás estava na primeira ou na segunda posição na produção de ferro? Estava na segunda posição. E a primeira posição estava aqui, ó, na região sudeste, na região de Minas Gerais. Então nós vamos falar dela agora. Neste ponto de Minas Gerais, concentra-se a maior extração de minério de ferro do Brasil. Está lá. Primeiro lugar, o segundo lugar está lá na região norte, na região de Carajás. Tá? Muito fácil pedir isso aí em prova, hein? Muito fácil.
Minas Gerais, quadrilátero ferrífero. Segundo lugar, Carajás, na região norte. Quais são as cidades que compõem o quadrilátero ferrífero, pessoal? Isso aqui é para ser decorado. Belo Horizonte, Ouro Preto, Santa Bárbara e Mariana. Isso daqui tem que ser decorado, tá, pessoal? Não pode deixar passar, porque pode ser perguntado em prova e não é uma questão lá muito fácil, não. E se você está estudando pelo explicador virtual e você está fazendo um trabalho legal de memorização, você vai se virar muito bem quando isso daqui aparecer, porque se perguntar isso daqui numa prova, por exemplo, do Enem, meio mundo vai entrar pelo cano, porque o pessoal não grava isso daqui de jeito nenhum. Belo Horizonte, Ouro Preto, Santa Bárbara e Mariana. Legal? O minério de ferro extraído nessa região tem qual finalidade, gente? Ou fica no Brasil, ou é exportado quando é levado para a CSN em Volta Redonda. Entra na fabricação do aço. Gente, essa exportação aqui, quando a gente fala dela, a gente tem que ficar ligado num país chamado China. A China compra todo o ferro que existe no mundo, se for possível. Eles produzem muito ferro, se eu não me engano, é a maior produção de ferro do mundo, e eles ainda compram todo o ferro que tiver. Se você falar assim, olha, não vou mais produzir ferro para o Brasil, vou vender tudo para a China, eles compram tudo e ainda ficam babando, querendo mais. Então a China é um consumidor voraz do ferro brasileiro. Ok, pessoal? Isso daí não pode deixar passar. Ok? Vamos ficar por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar os nossos exercícios, falando da região sudeste e batendo esse papinho legal. Um abraço a todos.